Muito bem, vamos em frente. Falando aí no pessoal que fala em nome da pátria, vamos tratar aqui do bolsonarismo. O general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, confirmou à Polícia Federal ter presenciado reuniões onde foram discutidos os termos da chamada minuta do golpe, na reta final do governo Bolsonaro. Vocês vejam que a gente analisou aqui outro dia o discurso do Bolsonaro em cima do carro de som na Avenida Paulista. Olha aí o joinha, né? Quando eu faço, ele aparece com a bolhazinha aqui. E o Bolsonaro falou, tem a minuta e tal, mas defendeu que golpe é tanque na rua, que usando a Constituição não mesmo que seja um uso forjado da Constituição. E aí houve todo um debate sobre o Bolsonaro ter, na prática, reconhecido que haveria minuta, que isso, na visão dele, não teria muito problema. E agora você tem um relato vazado, já vamos tratar dessa questão, sobre conversas a respeito da minuta. E segundo o Estadão, o ex-comandante do Exército depôs a Polícia Federal por 8 horas, na última sexta-feira, dia 1º, e respondeu a todas as perguntas feitas pelos investigadores. O general Freire Gomes não é investigado. Foi ouvido como testemunha pela PF por causa de mensagens que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que virou delator, enviou a ele citando a minuta do golpe. Segundo o jornal, em dezembro de 2022, portanto ali meses depois da eleição, Cid disse ao então comandante do Exército que Bolsonaro mexeu no decreto, reduzindo o texto. De acordo com a PF, a versão inicial do rascunho previa a realização de novas eleições e a prisão de autoridades, como os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes do STF e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E aí a Polícia Federal afirma que depois, por sugestão do Bolsonaro, somente o decreto de prisão de Moraes foi mantido. Portanto, retirou ali Gilmar e Pacheco. Gilmar, que foi aliado do Bolsonaro ao longo dos 4 anos de governo, por mais que agora pose de quem não fez isso, né? Mas estava junto lá, ajudou a aliviar a barra do Flávio. Bolsonaro indicou várias pessoas próximas ao Gilmar para cargos importantes, como eu já relatei aqui no programa. Segundo o Estadão, o ex-comandante do Exército confirmou o relato de Mauro Cid, a PF, de que houve uma reunião de Bolsonaro com os chefes das Forças Armadas no Palácio do Planalto. Além de Freire Gomes, participaram do encontro o almirante Almir Garnier, Marinha, e o brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, Força Aérea. O ex-comandante do Exército também afirmou que ele e o ex-comandante da FAB, o Carlos de Almeida Batista Júnior, se opuseram à ruptura institucional, acrescentando que Garnier foi o único a embarcar na tentativa de virada de mesa, reforçando o que disse Mauro Cid, APF, de acordo com a reportagem. Olha, já falamos a respeito disso e novos elementos estão dando ainda mais substância àquilo que a gente analisou, né, Graeb? De que tinha aparecido nas investigações da Polícia Federal esse relato de que o Bolsonaro realmente levou uma proposta com um teor considerado golpista, que seria baseada ali naquela minuta, para avaliação dos chefes das Forças Armadas. E que, pelo menos algum deles, e agora pelo relato do Freire Gomes, teriam sido 2, comandante do Exército e comandante da FAB, teriam recusado. Parece, Graeb, você citou a declaração aqui outro dia, que teria sido nessa reunião que um deles, pode ter sido Freire Gomes, agora não me lembro, foi ele próprio, né? Ele disse que, olha, se você insistir nesse assunto, nesse tema, nessa iniciativa, vou ter que prender o senhor, né? Então, assim, esse relato está confirmando o relato do Mauro Cid, que tinha um traço de corroboração nas mensagens mandadas, né, tempos atrás pelo Mauro Cid sobre a minuta para o Freire Gomes, essas mensagens que ele está esclarecendo no depoimento. Então, assim, tem muita gente que tem horror à esquerda, e eu entendo completamente esse horror, porque nós apontamos todos os elementos que fazem essa esquerda lulista merecer indignação e revolta. Que, no entanto, acabam minimizando, relativizando esse tipo de iniciativa de um presidente da República ir consultar os comandantes das Forças Armadas sobre uma virada de mesa que inclui até a prisão de um ministro que ele odeia por votos e decisões contrárias aos seus interesses, etc. Isso é grotesco. A gente tem que deixar muito claro isso. É claro que estamos
analisando a partir de relatos de delação premiada, vazados pela imprensa, etc. A gente ainda vai precisar ver toda a materialidade desse conjunto probatório. Agora, todos os sinais que estão sendo dados são de que o Bolsonaro, de fato, deliberou sobre uma minuta de teor golpista, pediu alterações, manteve uma prisão de um inimigo dele, que ocupa um outro poder, e foi consultar as Forças Armadas para saber se daria para levar aquilo adiante. Se os comandantes das Forças Armadas dizem sim, aquilo é concretizado e você não tem a oportunidade de punir alguém por essa iniciativa. Então, é aquilo que o Graeb e eu colocamos aqui na última análise, né, Graeb? É o que está sendo colocado como a possibilidade de prisão de Jair Bolsonaro. É que se você não pune a articulação para que isso aconteça, você dá margem a que essa articulação sempre possa acontecer. Exato. E a partir do momento que há um sim, pronto, você conseguiu impor o seu projeto de controle autoritário total, porque vai haver um golpe de Estado, uma ditadura em que você vai ficar no poder e aí você não vai conseguir ser punido. Então, qual é a maneira, analisando aqui com uma visão holística, de você evitar que presidentes da República atuem em conluio com os chefes das Forças Armadas para fins de estabelecer um regime ditatorial ou uma virada de mesa que subjugue o processo eleitoral ao interesse dele? Qual é a medida? A medida é que a articulação para que isso aconteça seja punida. Porque aí você gera um efeito dissuasivo no presidente que eventualmente está pensando em articular algo assim. Então, existe uma legitimidade nessa tese de você punir a articulação golpista, porque uma vez imposto o golpe, não dá mais para punir ninguém. Ninguém mais vai estar lá, porque as instituições vão ficar subjugadas ao poder autoritário de uma liderança. Greg. É isso, Felipe. Eu acho que a fronteira precisa ser traçada, a fronteira entre a tal da intenção, que não se pode punir, e um início de realização, de execução mesmo, prática, de um golpe de Estado, né? Que, como a gente já lembrou algumas vezes, são crimes de tentativa de golpe de Estado. Eu acho que a fronteira entre a intenção e a execução precisa ser traçada justamente no momento em que você tenta despertar as Forças Armadas para aderir ao seu plano. Porque as Forças Armadas são as únicas com capacidade de viabilizar. Subjugar os poderes. E subjugar o resto do país. Porque elas têm as armas, certo? Como diz o próprio nome. Então, não é um gesto qualquer você reunir o comando das Forças Armadas, dar uma piscadinha e falar, vamos, vem comigo. Não é um gesto qualquer isso, não é uma conspiraçãozinha. Você já está a um passo. Você está a um passo de pôr os tanques na rua. E uma vez que os tanques vão para a rua, já era, meu amigo. Né? Porque quem é que vai se defender dos tanques? Eu, com meu carro, é que não sou. Nem você, pastor. Eu estou imaginando você com o seu carro na frente do tanque, Greg. Estou imaginando. Se bem que tem aquela imagem maravilhosa, né? Tem. Grandes momentos da história humana. O chinês na Praça da Paz Celestial, em 1989, se pondo ali na frente do tanque, que tinha que desviar para um lado, desviar para o outro. Se você é muito jovem e não conhece essa imagem, vá atrás dela, porque realmente é um dos grandes momentos de resistência da história, né? O Castelo Branco tem aquela frase clássica, né, sobre as vivandeiras, estava falando de civis, né, as vivandeiras que vão procurar os granadeiros nos bivaques, que são os acampamentos, né, para bulir com eles, tal, para ver se ficar espicaçando. O Bolsonaro foi essa vivandeira do golpe, só que ele não foi bulir com os granadeiros, como dizia o Castelo Branco. Ele foi bulir com os chefões, com os caras que têm as Forças Armadas na mão. E vejam só, um deles, até onde sabemos,
disse: joia, quero, tô contigo e não abro. Ou seja, é isso que eu estava dizendo, você está muito próximo de botar o tanque na rua mesmo, né? Eu acho que não dá para tratar isso com leveza. Não dá. Obviamente, a gente vai sempre apontar aqui abusos do Supremo Tribunal Federal, vícios de inquéritos, iniciativas que poderiam ter sido tomadas, mas de outras maneiras. Agora, nada disso exime a responsabilidade de uma pessoa que está cometendo esse tipo de... liderando esse tipo de iniciativa. Isso é repudiável, tem que ser repudiado pelas pessoas que colocam a decência, o seu senso de justiça, de moralidade pública, de democracia, por mais problemas que haja nesse simulacro de democracia no Brasil, as pessoas que colocam a decência acima da ideologia, elas têm que repudiar esse tipo de iniciativa. Da mesma forma como a esquerda deveria ter repudiado e não repudiou os esquemas de suborno, o mensalão, o petrolão, o financiamento de ditaduras, tudo para perpetuação no poder. É um esquema também de fraude à democracia, uma fraude interna, solapando a democracia por dentro, minando as suas estruturas, a separação e a independência dos poderes, tudo isso que continua até hoje, como a gente sabe bem. Agora, não é porque um lado comete essa indecência de passar pano para as suas lideranças eventualmente criminosas, que outro lado tem que fazer o mesmo, por uma questão ideológica, porque o lado da decência ele não se altera conforme a ideologia. E, lamentavelmente, esse senso de moralidade se perdeu no debate público brasileiro, se é que um dia existiu. É claro que ele ainda persiste na mentalidade daquelas pessoas que são guiadas por valores e princípios mais antigos, tradicionais, que tem esse estofo, mas a gente precisa resgatar isso o quanto antes, senão fica cada lado passando pano aí para os seus abusadores favoritos, para aqueles que cruzam as 4 linhas da Constituição, e o país fica metido nesse buraco. Um dos maiores problemas para a punição do Bolsonaro é justamente a impunidade dos outros, porque sempre, para essas pessoas que já são um pouquinho tendenciosas para passar pano para lideranças dentro do seu campo ideológico, elas sempre vão olhar para o outro lado, tá, mas as outras não foram punidas, então por que esse aqui vai ser? Pois nós aqui defendemos a punição de todas as pessoas, sejam envolvidas em atos criminosos de corrupção, de lavagem de dinheiro, de peculato, sejam envolvidas em atos ou iniciativas golpistas, de uma maneira geral. E o bolsonarismo ajudou a aliviar a barra dos criminosos de colarinho branco, acabando com a Lava Jato, abandonando a defesa da prisão após condenação em segunda instância, nomeando aí Augusto Aras na PGR, Cássio Nunes Marques no Supremo Tribunal Federal, sabotando o CPI da Lava Jato, conseguiu ali aliviar a barra da família Bolsonaro, principalmente do Flávio, só que não consegue esse alívio para os aspectos golpistas que envolveram as suas iniciativas. Então fica, de fato, um tanto desigual. Só que, para essas pessoas, é absolutamente desigual também a gravidade do crime. Porque o atentado contra o Estado Democrático, para eles, é muito mais grave do que o crime de suborno. A gente defende que todos os crimes, obviamente, sejam punidos. E vamos acompanhar aí os desdobramentos. A Cruzoé fez uma grande reportagem detalhada sobre as questões jurídicas, o jogo da lei é o título da capa. Quem não assinou a Cruzoé, na Cruzoé você se aprofunda ao longo do fim de semana, ou você vai lendo durante a semana, entendendo o pano de fundo dos debates públicos que são tratados muito superficialmente às vezes.